Zirkzee não consegue se firmar no Manchester United e o clube já cogita liberá-lo em janeiro de 2025. Barcelona e PSG vão disputar a contratação de Kvara para a próxima temporada. Talisca entra na mira do Fenerbahçe devido ao futebol turco, apesar do interesse de clubes aqui do Brasil. Arsenal entra na disputa com o Manchester City para contratar Zubimendi do Real Sociedad. E eu sou Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje para começar vamos estar falando de Anderson Talisca do Al Nassr, que pode deixar o futebol árabe para estar se juntando ao Fenerbahçe de Mourinho na próxima temporada. Essa notícia vem do jornalista Rudi Galed, que afirma que o clube turco procurou o Al Nassr para estar sabendo da situação de Anderson Talisca, e ainda segundo o jornalista, o Fenerbahçe teria gostado do que escutou e estaria muito confiante em estar conseguindo a contratação do jogador brasileiro. Talisca tá no Al Nassr desde 2021 e desde então vem sendo um dos grandes destaques aí do clube, tendo números muito expressivos quando o assunto é fazer gols. Porém, já faz um tempinho aí que vem tendo alguns rumores lá na Arábia Saudita de que o clube estaria cogitando aí se desfazer do jogador para estar abrindo mais uma vaga de estrangeiros no seu elenco. E com isso, quem se interessa bastante em estar contratando ele é o Fenerbahçe. Ele é inclusive muito bem visto lá na Turquia, porque ele teve uma excelente passagem no Beşiktaş entre 2016 e 2017. Então é um cara que chama muita atenção e o Fenerbahçe confia que ele possa repetir aí a excelente temporada que ele teve na sua primeira passagem. É um jogador que o nome dele não é ligado só na Europa, ele também tem outros times da própria Arábia Saudita interessadas nele e principalmente teve seu nome muito ligado ao Brasil. Só nesse ano de 2024 teve rumores dele em times como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Botafogo e Bahia. Então é um cara aí que tem vários times interessados. Nada descarta um clube brasileiro tentar a contratação dele para 2025, mas ao que tudo indica, realmente o clube mais forte para tentar contratar ele para 2025 é o Fenerbahçe. Saindo da Arábia Saudita, vamos para a Premier League, porque o Manchester United está cogitando liberar Joshua Zirkzee já em 2025 para outro clube. Zirkzee chegou no Manchester United recentemente, no dia 12 de julho de 2024, após ter feito uma excelente campanha com o Bolonha, uma campanha histórica onde o time conseguiu uma classificação para a Champions, com o Zirkzee tendo sido o grande destaque do clube dentro de campo. E na verdade não era por jogador ter saído da Itália, ele estava com negociações avançadas para ficar lá, mas para jogar dessa vez no Milan, mas por conta do alto valor pedido de comissões do empresário do jogador, as negociações acabaram melando e o clube inglês foi o único disposto a pagar o valor pedido pelo jogador holandês. Todo de acordo um otário e um esperto. E esse otário e esse esperto, em algum momento ali vão se encontrar. Porém, isso vem se mostrando uma péssima decisão aí do jogador, que não se adaptou muito bem fora da Itália, não vem se agradando muito lá na Inglaterra. Não à toa ele tem apenas um gol em 17 jogos, o que é bem pouco para um centroavante. E agora, segundo o Daily Mail, o Manchester United, insatisfeito com o jogador, já cogita liberar ele em janeiro de 2025, caso chegue boas propostas por ele. O jogador não está nem há 6 meses no Manchester United, mas o clube já está tão insatisfeito com ele que uma proposta de empréstimo já seria o suficiente para eles estarem liberando ele em 2025, mas se chegar boas propostas financeiras, eles vão estar até mesmo vendendo o jogador já em janeiro, menos de 6 meses após ele ter chegado. E segundo a fonte, o grande e único interessado nele até o momento seria a Juventus, e ele teria sido um pedido direto do técnico Thiago Motta, que inclusive é quem treinou ele no Bolonha na temporada passada, e é um cara que já potencializou o futebol dele, então também pode ser aí uma esperança para ele recuperar o seu bom futebol aí, quem sabe não estar deslanchando aí nesse restante de temporada. Agora passando pro lado azul de Manchester, vamos falar do City, que deve ganhar uma grande concorrência aí no mercado de janeiro, isso porque o Arsenal se apareceu como mais um grande interessado em contratar Martin Zubimendi do Real Sociedad. Eu já trouxe recentemente aqui a notícia de que o jogador era um grande interesse do Manchester City para ser o grande substituto de Rodri pro restante da temporada, visto que o nome favorito do City, o Valverde, tem um grande obstáculo financeiro pela frente, mas agora, segundo o The Independent, o Arsenal vai entrar na disputa aí pelo jogador, que desperta interesse em vários gigantes clubes aí da Europa e muito provavelmente vai deixar o Real Sociedad muito em breve. Ou será que não? O espanhol é um baita volante, não à toa ele estava no elenco campeão da Eurocopa de 2024 com a Espanha. Também é um cara que vem há muito tempo sendo um grande destaque do elenco do Real Sociedad. Não à toa ele estava chamando a atenção já de muitos clubes da Europa. O Barcelona já tentou a contratação dele, mas acabou não dando certo por questões financeiras. E nessa última janela de transferências do Liverpool também tentou contar com o jogador, que acabou optando em ficar no Real Sociedad e disse um belo não pro clube do Liverpool. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E o City era realmente o clube mais forte aí interessado em contratar o jogador,
Porém, agora com essa entrada do Arsenal na corrida por ele, pode dificultar bastante a situação do outro clube inglês. Isso porque, ao meu ver, o Zubimendi pode estar cogitando o Arsenal, visto que para o Manchester City ele seria um substituto do Rodri, ou seja, ele jogaria esse restante da temporada, mas na temporada seguinte o Rodri voltaria para o elenco do Manchester City. Ou seja, ele poderia estar perdendo espaço aí já na próxima temporada, visto que o Rodri é considerado intocável no Manchester City, principalmente com o Guardiola de técnico, já que o Rodri é o nome de mais confiança do Careca aí no clube. Então, na minha opinião, isso pode sim influenciar, visto que no Arsenal ele tem total capacidade de chegar a brigar por posição e assumindo a titularidade, muito dificilmente alguém vai tirar isso dele. Enquanto no Manchester City, mesmo que ele vá bem nessa temporada, quando o Rodri voltar, existe uma grande chance dele acabar pegando o banco por jogador espanhol. E eu sei que existe a chance do Guardiola, por exemplo, resolver jogar com o Rodri e o Zubimendi ali em campo, jogar com 2 volantes e tudo mais. Mas a questão é que é muito difícil disso acontecer, principalmente porque estamos falando de Manchester City e Guardiola. Eu acho muito difícil que o Guardiola queira jogar com 2 jogadores de funções tão parecidas assim no meio de campo. 2 volantes com muita qualidade defensiva também. Então, talvez isso possa influenciar. Eu, no lugar dele, por exemplo, iria estar cogitando o Arsenal, visto que ali eu teria a chance de brigar por posição e ser titular intocável ali. Enquanto no Manchester City, mesmo que eu faça uma excelente temporada, depois eu vou ter que brigar posição com o Rodri, que é considerado um dos melhores jogadores do Manchester City. Não à toa, a ausência do Rodri, o Manchester City decaiu absurdamente de nível. Então, ao meu ver, pode ser que isso influencie aí. E o jogador também já deixou bem claro aí quando ele recusou o Liverpool que para ele também não tem nenhum problema ficar no Real Sociedad, caso ele veja que algum dos clubes interessados nele ele não terá minutagens. Então pode ser também que ele recuse os 2 times, caso ele ache que ele não vai ter tanto espaço assim em nenhum dos 2. O Zubimendi é um jogador muito bom, é um volante muito talentoso, tanto na parte defensiva quanto ofensiva ele agrega bastante, só que ele é um cara que ele quer minutagens, então para ele ficar no Real Sociedad, que é considerado um clube menor, vamos assim dizer, ao invés de ir para um Arsenal e City para ser reserva, ele prefere ficar na Espanha mesmo, pelo menos sendo um titular absoluto, onde ele vai jogar, ter minutagens, porque para ele o mais importante é isso, é ele estar atuando dentro de campo e não apenas ser um reserva de luxo em outro grande clube aí fora. Saindo da Inglaterra e indo para a Itália, vamos falar do Napoli, que deve ter muita dor de cabeça para as próximas janelas de transferências. Isso porque o seu atacante de destaque, Kvaratskhelia, entrou na mira de Barcelona e Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia sendo um grande destaque do Napoli desde que chegou, não à toa já na sua primeira temporada ele ajudou o clube a finalmente voltar a conquistar um Scudetto ali na Itália, e apesar de na temporada passada ele ter decaído bastante o seu futebol, nessa temporada 2024-25 ele já parece que vem recuperando aí o seu melhor futebol, já vem agregando bem mais pro elenco do Napoli. Por conta disso, segundo La Gazzetta dello Sport, com o retorno do seu bom futebol, ele também voltou a despertar interesse de vários clubes da Europa, principalmente Barcelona e PSG, que já eram grandes interessados nele aí, e estão se movimentando para tentar contratar ele ao final da temporada, ou seja, em junho de 2025 ele já pode estar trocando de time. O Napoli gostaria muito de estar segurando ele, está fazendo o possível para tentar renovar, mas a situação não parece favorável ao clube italiano, visto que o jogador ainda não deu nenhuma resposta positiva a uma renovação de contrato com o Napoli. A staff do jogador, inclusive, não concorda com os valores oferecidos pelo Napoli, eles não gostam do salário oferecido de apenas 5 milhões de euros, e eles também gostariam de diminuir a multa do Kvara aí de 130 milhões para 80 milhões de euros, enquanto o Napoli quer manter a multa dele pelo menos ali na casa dos 100 milhões de euros. A multa do jogador, inclusive, já foi um empecilho para ele sair do Napoli na última janela de transferências. O PSG era um grande interessado para ele ser o grande substituto do Kylian Mbappé, mas acabou recuando ao ver que o valor dele era muito salgado. Estamos falando de 130 milhões e, na minha opinião, apesar dele ser um excelente atacante, eu acho que ele não vale tudo isso. Eu acho que na casa dos 100 milhões ali já está excelente para ele. Também não é um jogador que vale mais de 100 milhões, então realmente o Napoli perde um valor muito alto por ele. Mas o Napoli é um clube já conhecido por dificultar a saída dos seus bons jogadores. Porém, essa multa vem sendo um empecilho aí, então a staff do jogador quer diminuir. E o PSG também voltou a ter interesse nele, percebendo que vai precisar de uma estrela para o seu elenco. Se quiser realmente estar disputando coisas mais fortes aí para as próximas temporadas, se quiser pelo menos estar indo mais longe na Champions League. E além do Gyökeres que eu já trouxe no canal, que é o interesse do Paris, eles também entendem que o Kvaratskhelia poderia ser uma baita contratação para a próxima temporada. Segundo a fonte, tanto o Barça quanto o PSG cresceram muito o olho nele por conta dessa situação e ele não está renovando com o Napoli, o que obviamente deixa o futuro do jogador muito em aberto. Ambos os clubes já entraram em contato com os representantes dele para entender a situação do jogador, mas segundo a fonte, os dois só vão tentar uma contratação dele se ele realmente não for renovar com o Napoli.
Ou seja, se em algum momento ele cogitar renovar com o clube, ambos vão recuar, porque eles entendem que ele só é uma boa oportunidade de mercado se ele for chegar por um valor abaixo do preço dele, por conta de não estar renovando com o Napoli. Visto que, por mais que ele tenha contrato até 2027, ou seja, praticamente mais 3 temporadas, se ele não for renovar, vai ser muito mais viável para o clube italiano estar vendendo ele aí por um preço, vamos assim dizer, menor, como por exemplo os 80 milhões que a staff dele queria diminuir, porque pelo menos vão sair com algum dinheiro no bolso ao invés de perder o jogador totalmente de graça. Ele chegou muito barato no Napoli, então qualquer valor ali de 80, 100, 120 milhões que eles conseguirem vender ele, já vai ser um baita lucro pro clube e já vai dar pra eles estarem inclusive investindo numa reposição pra ele. Como eu já disse, eu acho um excelente jogador, eu acho que em ambos os times ele poderia brigar por titularidade. No Barcelona eu acho que ele brigaria por posição, enquanto no PSG eu acredito que ele chegaria para ser titular absoluto e dificilmente sairia. Mas a questão aqui é que ele é um jogador que também não vale os 130 milhões, que é a multa dele atualmente. Então para ambos os clubes realmente é uma baita contratação, mas apenas se ele for vir por um valor abaixo do mercado, vamos assim dizer. Mas e você, acha que Kvaratskhelia deveria renovar com o Napoli e ficar mais algumas temporadas no clube italiano? Acha que ele deveria sair? E se ele sair, qual você acha que é a melhor opção? Barça, Paris Saint-Germain, acha que outro clube seria mais interessante para o jogador? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. E eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!